Fala investidor, seja muito bem-vindo a mais esse vídeo e nesse vídeo nós vamos falar sobre o arcabouço fiscal que o governo acabou de anunciar. Mas antes da gente falar disso, vou pedir para você se inscrever aqui e compartilhar esse vídeo para pessoas que têm interesse nesse assunto, interesse no assunto de investimento. Isso é muito importante para nós que somos investidores, beleza? Mas antes disso, Gabriel, roda a vinheta aí. Bom, mas antes de qualquer coisa, o que é o arcabouço fiscal? Eu vou ler essa notícia aqui para você, para ficar bem detalhado, para você entender. O arcabouço fiscal corresponde a uma série de regras criadas, pelo governo que visam evitar o descontrole das contas públicas. Ou seja, o governo ele tem que maximizar ali no arcabouço fiscal uma taxa que seja boa para ele e seja bom também para o comércio, seja bom também para o mercado. Então o arcabouço fiscal ele visa controlar as contas públicas, o que provoca uma inflação e afeta o crescimento do nosso país. Ou seja, o arcabouço fiscal ele sempre vai influenciar na nossa taxa da inflação. E olha só, presta bastante atenção no que eu vou falar agora. Bom, o governo ele anunciou que ele quer sair de um déficit de menos 0,5% do PIB para um déficit de 1% do PIB até 2026. Mas, Juan, o que é isso? Calma que eu vou te explicar. Bom, a expectativa do mercado é atualmente um déficit de menos 1%. E o governo ele falou que ele quer manter em menos 0,5%, mas daqui para 2026 chegar no marco de 1% com as contas controladas. Juan, mas o que acontece quando acontecer isso? Acontece que se o déficit No entanto, as expectativas para esse período é que o déficit seja de menos 1%. Cara, mas o que o governo vai fazer para ele continuar com o déficit de menos 0,5% e trabalhar para que ele chegue a um déficit de 1% daqui para o ano de 2026? Presta bastante atenção. Bom, ele precisa equilibrar as contas para que ele possa entregar esse déficit de menos 0,5%. E a proposta do governo foi a seguinte, que esse novo arcabouço fiscal, ele limita um teto de gastos das contas públicas de 70% em cima desse arcabouço fiscal. Ou seja, ele não vai poder gastar mais do que 70% do PIB, para que ele possa controlar essa inflação. Além disso, existe um mecanismo anticíclico que ele limita os gastos em 2,5% ao ano até o crescimento real de 0,6% ao ano. Também foi estabelecido um teto máximo de investimentos públicos e esse teto máximo ele é de 75 bilhões de reais. Ou seja, o governo ele não vai poder gastar mais do que isso. É um teto que eles estabeleceram para controlar essa inflação. E aí, controlando a inflação, o governo, junto com o Copom, ele vai trabalhar para que a inflação caia, para que a inflação diminua e aí automaticamente começa a girar mais rápido também a economia. Essa parte aqui é tão importante que eu vou até ler para você, que as despesas de educação e saúde voltarão a crescer 100%, ou seja, a arrecadação ela cresce, retomando também as suas vinculações, as vinculações de 18% a 15% da receita respectiva. E as demais despesas do governo precisarão crescer menos de 70%. Ou seja, ele não vai economizar na educação e na saúde e vai economizar em outras partes. Por isso que eu falei que essa parte aqui é muito importante. O governo atual, ele sempre pensa muito na educação e na saúde, até mesmo para a classe que ele trabalha. Ele trabalha para uma classe inferior, uma classe média baixa, que nós chamamos. Então, ele trabalha pensando nessa classe. Então, ele não vai economizar na educação e na saúde,
mas em outras contas ele vai economizar e ele tem um teto de gasto de até 70% do PIB. No entanto, a economia reagiu negativamente para esse nosso arcabouço fiscal. Economistas, falam que o governo ele está sendo otimista demais nessa série de falas, sobre o arcabouço fiscal, de controlar a economia, diminuir, os gastos, porque não é um governo que diminui os gastos. Então, os economistas estão achando que o governo ele está otimista demais com esse arcabouço fiscal. Além disso, também não existe nenhum teto de gastos, para esse governo. Pelo contrário, existe um piso, de crescimento de despesa, ou seja, ele não pode gastar além, mas não existe um teto de gasto, ou seja, é muito do governo atual isso aí. Acontecer isso, eles não cortam gastos, pelo contrário, às vezes eles aumentam esses gastos, só que dessa vez eles estão pensando de uma forma diferente, vamos botar assim. Eles limitam um teto de gastos, mas não vamos cortar os gastos, mas vamos limitar a 70% do PIB, vamos botar assim. Então, o que isso significa? Significa que o aumento, da arrecadação do governo vai ter que vir através de uma arrecadação fiscal, ou seja, um aumento dessa arrecadação, um aumento também que os economistas acham que vai precisar ser feito na taxa de juros, ou seja, o governo ele vai precisar aumentar a carga tributária do nosso país nos próximos anos, para que ele possa cumprir tudo o que ele está falando, tudo que ele está dizendo aqui. Então, pessoal, nós vamos ver cenas desses próximos capítulos do arcabouço fiscal, como que o mercado vai reagir, como as ações, como as empresas vão reagir, como o mercado que nós gostamos também de fundos imobiliários vai reagir a esse arcabouço fiscal. E aí veremos como será a cena dos próximos capítulos dessa novela, chamada Brasil. E nós temos também as partes boas, que apesar da notícia não ter sido tão favorável, vamos botar assim, a gente teve um aumento de 1,9% da Bolsa e uma diminuição do dólar de menos 0,8%. Inclusive, diminuição do dólar para a gente é um ponto muito positivo, como a gente investe também na moeda americana, também na Bolsa americana. Agora seria um bom horário, um bom tempo, um time bom para você fazer novos aportes lá na moeda lá. Inclusive, vamos falar aqui que na nossa mentoria a gente fala um pouco sobre investimentos internacionais, sobre investimentos americanos na Bolsa Americana, para empresas e também para os REITs, que são os fundos imobiliários americanos. Beleza? Então o vídeo de hoje é esse. O Brasil ele continua com aquela jogada de incertezas, mas nós vamos ver as cenas dos próximos capítulos para que a gente possa fazer melhores investimentos cada vez mais olhando a economia. Independente de governo, independente de partido político, independente de economia, o mercado sempre tem boas oportunidades, boas empresas para que a gente possa investir e criar o nosso patrimônio blindado também, e criar também a nossa independência financeira, que é o mais importante aqui para a gente. Então é isso, um grande abraço, peço que você se inscreva no canal se você gosta desse tipo de conteúdo, compartilhe esse vídeo com amigos, com parentes, com pessoas que querem saber mais sobre investimento, criar a sua liberdade financeira, a sua liberdade de tempo e a sua liberdade geográfica, tá bom? Então é isso, um grande abraço e até o próximo vídeo.